Certo, chegou o momento de nós construirmos aqui a nossa aplicação em 3 camadas. Né? Vamos ter um servidor feito em REST, com objetos JSON e DataSnap. E o cliente ele vai acessar esse servidor, enviando dados para ele, recebendo dados para mostrar ao usuário. O servidor ele acessa o banco de dados para fazer as manipulações devidas, né? Persistir, consultar, tá? Bom, o banco de dados que nós vamos usar é esse T2T e ERP. Nós vamos trabalhar com essa tabela banco, ok? Muito bem, então vamos nós. File, New, Other, DataSnap Server. Vou fazer uma VCL Forms Application mesmo. HTTP sem autenticação, tá? Vou pedir para ele colocar, para ele criar logo essa classe aí para expor os meus métodos, né? Eu vou criar lá os meus 4 métodos: inserir, consultar, alterar e excluir, ok? Muito bem, vamos então salvar isso daí. Chamar de servidor 3 camadas, tá? Pronto, servidor 3 camadas. Muito bem. Nós vamos precisar criar uma classe, né, que represente essa tabela aqui do banco de dados, tá? Represente essa tabela banco, assim como nós criamos aquela classe cliente, né, para nós instanciarmos o objeto banco, tá? Bom, para nós não termos o trabalho de criar essa classe, né, eu já tenho aqui prontinha uma classe chamada banco VO, ou VO banco, tá? Eu vou copiar logo esse VO banco e esse VO padrão aqui e vou explicar para vocês para que é que eles servem, tá? Vou deixar dentro de servidor 3 camadas. Pronto. Project, vou adicionar ao projeto tanto o VO banco como o VO padrão. VO significa Value Object, ok? Tem vários conceitos aí sobre o que é um VO. No nosso caso aqui, um VO representa uma tabela no banco. Só isso, é um objeto de valor, tá? Então, o que é esse VO banco? Olha, ele é uma classe, tá? É uma classe que herda de VO padrão, que a gente vai já descobrir o que é. Eu tenho aqui os meus atributos, olha, FID, FCódigo, FNOME e FURL, representam exatamente os campos da minha tabela, e tenho as minhas properties, tá? ID, código, nome e URL. Então eu posso instanciar a classe VO banco, tranquilo. Posso manipular esses elementos aqui, tá? E posso converter, evidentemente, essa classe para o formato JSON. É isso que vai fazer o VO padrão, né? Se eu abrir aqui o VO padrão, olha, o VO padrão ele tem lá a DBX JSON e a DBX JSON Reflect. Lembra para que serve a DBX JSON Reflect? Para nós usarmos o Marshall e o Unmarshall, tá? Então nós temos aqui duas funções, olha. Object to JSON e JSON to Object. Object to JSON, a gente vai usar o Marshall, né? E JSON to Object nós vamos usar o Unmarshall, tá? Perceba que eu estou utilizando aqui generics. Significa o quê? Que eu posso passar qualquer classe para cá, tá? Posso passar um banco, posso passar um cliente, posso passar um fornecedor. Não importa a classe que eu passar, ele vai fazer a conversão da forma esperada, ok? Então eu tenho aqui, olha, primeiro eu crio lá, no caso aqui do JSON to Object, né, que é o Unmarshall, ele cria uma variável deserializa, né, para fazer aí o Unmarshall, tá? E aqui vai ser a operação deserializa, que nós já vimos no exemplo anterior, né? Ele chama lá o Unmarshall, passando aí o objeto para ser convertido, tranquilo? De JSON para objeto Delphi. O contrário é feito aqui, que é o Marshall, né? Nós criamos lá o converter, como nós já vimos, e aí nós chamamos aí o serializa.marshall
passando o objeto aqui, olha, para ser convertido de objeto Delphi para objeto JSON, para um JSON Value. Ok? Tanto é que aqui ele retorna um JSON Value, aqui ele retorna um objeto do tipo que foi passado aqui no generic. Se for em um banco que foi passado, ele vai retornar um banco, tá? Então, para a gente não ter que escrever todo esse código na mão, tá aí o código pronto, né? Foi explicado. É para isso que serve o VO padrão, é para isso que serve o VO banco. Se você quiser criar o VO de todas as outras tabelas, você segue o mesmo padrão. Né? No projeto T2 TIRP nós já evoluímos, essa foi uma primeira etapa, nós já evoluímos um pouco mais, criamos até um framework ORM, né? As classes de VO elas já estão mais evoluídas, já estão diferentes. Mas para esse nosso exemplo mais simples aqui, né, vai ser essencial nós usarmos o VO do jeito que nós estamos vendo aqui, tá? Perfeito. Então aqui no meu, na minha classe servidor, eu vou criar 4 métodos: um de inserção, um de exclusão, um de alteração e um de consulta. Então vamos lá. Function consulta vai me retornar um tJSON array. Function insere, eu vou passar aqui um pbanco como parâmetro. Ele é um parâmetro do tipo tJSONValue, vai me retornar um boolean, só para dizer se deu certo, tá? Function altera, mesma coisa aqui, vou passar um pbanco como parâmetro, vai me retornar um booleano, né? E function exclui. No exclui eu vou passar um ID como parâmetro, tá? E vou retornar um boolean. Só que eu não estou fazendo aqui o que a gente aprendeu, né? Vocês lembram do último slide lá? Existe um mapeamento entre o Delphi, né, entre o DetSnap aí, e o REST, tá? O REST ele tem 4 métodos: put, get, delete e o post. E tem um mapeamento lá. Tem um prefixo que eu tenho que colocar obrigatoriamente nos meus métodos. Lembram disso? Então o meu consulta tem que ser assim, ó. Banco. Como é que vai ser meu insere? Vai ser accept banco. Como é que vai ser o meu altera? Update banco. E o meu exclui vai ser cancel banco. Legal? Ctrl Shift C. Vamos agora implementar esses métodos, tá? Você deve estar se perguntando por que eu coloco esse comentário aqui. Eu coloco esse comentário aqui porque eu tenho mania de ficar salvando. Se eu salvar um método sem estar implementado nada, ele apaga tanto a implementação quanto a declaração do método. Legal, né? Isso é bom. Que se você tiver funções que não tem implementação, Delphi tira ela para vocês. Mas para quem fica salvando direto, isso pode ser ruim, tá? Por isso que eu já coloco aí os comentários para não ter problema, ok? Perfeito. Então, no meu primeiro método aqui, que é o método de consulta, o que é que mesmo que eu vou fazer, hein? Eu nem tenho SQL Connection ainda. Meu server container aqui, como é que ele tá?
Esse HTTP service aí eu tenho o contexto do REST, é REST mesmo. A porta 80, vou deixar essa porta, não vou usar filtro. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar um SQL Connection aí mesmo, tá? Aqui. Esse SQL Connection aqui, ele vai servir para eu me conectar ao banco, tá, pessoal? Então, MySQL hostname localhost, password root, username root, database T2TI ERP. Tem que tirar esse login prompt aqui. Pronto. Já estou conectado ao banco de dados, tá? Perfeito. Deixa eu fechar esse VO padrão, esse VO banco aqui. O que eu faço aqui agora nessa minha classe? Vou fazer o seguinte, olha. Eu vou criar uma consulta aqui. Tá, primeiro eu vou criar logo duas variáveis globais aqui em cima. Uma vai ser chamada consulta do tipo string, para eu sempre fazer uma consulta SQL, tá? E eu vou criar uma outra chamada query do tipo tsql query. É o cara que vai fazer as consultas aí no banco de dados. Pronto. Vou criar logo aqui um banco do tipo TVO banco, não é isso? TVO banco. Pronto. Bom, aqui no método banco, é o método de consulta, né? A minha consulta SQL vai ficar assim. Select all from banco. Tá? Não vou fazer nenhum tipo de filtro aí. Vai trazer todos os bancos, tá? Vamos ter um try com finally e um try com um except. Tá? Se ocorrer exceção, retorna um ponteiro nulo, já que o meu retorno aqui é um JSON array. Tá? Finalmente aqui no final, finalmente no final foi meio redundante, né? No finally nós vamos liberar a query. Query.free. Perfeito. Bom, aqui nesse meu try, eu vou ter que criar uma query, né? Então, query, dois pontos igual a tsql query, opa, Ctrl C, Ctrl V, ponto, create new. Certo. Query.sql connection. Aí eu vou ter que apontar para o SQL connection do F server container, né? Então vou ter que usar essa unit do server container ali, tá? Use unit do server container. Server container 1. Ponto SQL connection. Perfeito. Query.sql.text, dois pontos igual a consulta. Query.open. Já estou com os dados aí na minha query, tá? Bom, eu já vou fazer o meu result aqui, ó. Meu result vai ser um tjson array.create. Ok? Eu já vou retornar de cara um tjson array.create aí, se tudo der certo, né? Query.first. Deixa eu ir aqui para o início dessa query, tá? While not.
query.elf, enquanto não chegar no final dessa query aí, dos registros dela, faça. Aqui eu vou fazer o seguinte. Banco, dois pontos igual a tvobanco.create. Tenho que criar um banco aqui, né? Para cada registro que vier da query, eu tenho que criar um banco, tá? Banco.id. Opa. Não vai dar certo chamar isso aqui de banco não, senão ele vai se confundir com o nome desse procedimento aqui, né? Então vai ter que ser banco VO. Agora sim. Banco VO.id vai ser query ponto field by name id ponto as integer, né? Já que o id do banco VO é inteiro. O código também é inteiro. O nome e a URL são strings, tá? Então vamos fazer assim. O próximo é o código. Depois vem o nome e depois a URL. Como é que código está no banco de dados? Vamos observar aqui. Código é inteiro. Nome é string. E o URL também é string. Pronto, até aí eu populei o banco com um registro da query, já que eu dou um laço, né? Result, meu result é um tjson array, ponto. Add element, vou adicionar um elemento nele, do tipo JSON Value, tá? Eu vou chamar quem? Vou chamar do banco VO o procedimento object to JSON, que eu quero converter de um objeto de Delphi para um objeto JSON. Aí eu passo um generic aqui, do tipo T banco VO. E qual é o objeto que eu quero passar? Banco VO. Por que ele está reclamando desse cara aqui? Ctrl Shift A. Opa. Ctrl Shift A. Não acha nada, né? Como eu estou usando generics aqui, olha, eu preciso declarar uma unit aqui em cima, que é a generics.collections. Tá? E aí ele pode até ficar reclamando aí, mas não vai ter problema não. Deixa eu ver, é tbanco VO mesmo, é? Não, é tvo banco. Tá reclamando com toda razão. tvo banco. Se eu tirar generics collections aqui, isso vai funcionar? Vamos executar esse servidor. Deu um erro, né? Executar de novo. Ah, tá faltando aquela dbx lá do MySQL. Bom, nos nossos próprios exemplos aqui nós já usamos, não foi? No primeiro servidor. Aqui, ó. Ctrl C. Servidor 3 camadas, Ctrl V. Vamos executar de novo. Aí, rodou. Não precisou do generics.collections ali não, tá? Ok, voltemos então ao nosso método. Pronto, adicionei aqui um elemento dentro do array JSON,
né? Já fiz a devida conversão aqui, tá certo? Está sendo feito lá naquele VO padrão, né? Terminou isso daí, o que é que eu faço? Eu vou liberar esse banco VO, tá? Porque afinal de contas eu já converti ele aqui mesmo, né? E depois eu crio outro banco VO para persistir de novo o objeto aí. E vou dar um next na minha query. E é isso. Ok? Então vou retornar o meu JSON Array com todos os dados do meu banco de dados, né? Finalmente eu libero a minha query aqui, tá? Só até fechá-la antes. Query.close, query.free. Legal. Vamos então para o método accept banco, né? Nesse método accept banco é onde eu vou inserir os dados, tá certo? Bom, vamos aproveitar aqui essa estrutura né? Então vou ter aqui uma consulta, né? Insert into banco. Quais são os campos aí? Código, nome, URL. Porque o ID ele é autoincremento. Então não precisa informar o ID neste caso aí, tá? Vamos ver aqui. Values. Quais são os valores que eu vou utilizar aqui? Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com parâmetros. Para mim vai ser melhor, né? Então eu vou colocar pcódigo, pnome, purl. Pronto, essa aí é a minha consulta, tá? Aqui no meu try, a primeira coisa que eu vou fazer é converter esse cara que foi passado aqui como JSON Value para um objeto Delphi, né? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer o seguinte, olha. Banco VO, que é esse carinha aqui, você vai ser o TVO banco ponto JSON to object, agora é ao contrário, tá? Passo aqui novamente um generic. E quem é que eu passo como parâmetro para ele? O pbanco, ok? Então olha, o VO banco, já que tu herda de VO padrão, que tem um método JSON to object, converte o pbanco aí para mim, de JSON para objeto, e ele vai jogar isso em banco VO. Como é que ele sabe que é para converter num objeto do tipo banco VO? Porque eu estou usando aqui o generic. Tranquilo? Perfeito. Vou criar a minha query, aponto para o meu SQL Connection, aponto para a minha consulta, só que aqui tem coisa diferente, que eu vou começar a definir os parâmetros, né? Query.param_by_name pcódigo ponto as integer vai ser igual a quem? Banco VO ponto código, né? Porque o banco VO aqui ele já foi convertido. O banco veio como um JSON, um objeto JSON. Eu converti ele aqui para um objeto Delphi, porque eu já posso pegar o código dele tranquilamente, tá? Vamos então setar os outros dois parâmetros, né? Pnome e purl.
sendo que os dois são do tipo string. O nome, URL. No final eu não dou um query.open. O open a gente utiliza quando existe um result set, um resultado. Você tem registros, uma consulta, né? Aqui não, eu estou inserindo. Então eu utilizo o exec SQL, tá? Vou usar esse cara aí. Não preciso ir para first, né? E no final eu retorno true. Ok? Se acontecer algum problema, retorno false. No final das contas, eu libero a minha query. Ok? Muito bem. Como é que vai ser o do update, né? Vamos colocar o update aqui para cima, que o update ele é parecido com o método de inserção, tá? Eu vou até copiar o método de inserção para cá. Ctrl C, Ctrl V. A consulta vai ser assim, ó. Update banco set. Aí vai ficar código igual a pcódigo, trazer até a vírgula, já tem uma vírgula ali. Nome igual a pnome e URL igual a PURL. Mas tem mais um detalhe, né? Vai ter mais um detalhe. Where ID igual a... aí eu já preciso pegar o ID desse cara aqui, ó. Então essa consulta não vai poder ficar aí não, ela vai ter que ficar aqui. Né? Porque eu só posso gerar a consulta depois que eu tiver o objeto banco, que eu acabei de converter aqui, ó. Tá? Então o ID vai ter que ser igual a banco.vo.id, né? Se eu não colocar isso daqui, tá? O que vai acontecer? Ele vai atualizar todos os registros. Né? E isso com certeza nós não queremos. Nós queremos atualizar apenas esse registro aqui que foi passado como parâmetro, ok? Perfeito. Crio aqui a minha query, aponto ela para o meu SQL Connection, informo qual é o texto da consulta aqui para ela, seto os devidos parâmetros. Tá? O que é que vem depois? Exec SQL, result true, result false. Poxa, só isso mesmo. Finalmente vem o método cancelBanco. Né? Esse cancelBanco aí, ele também é fácil, tá? Parecido com esse aqui. Só que eu estou passando só um ID, né? Então o consulta pode ficar lá fora do try. Então vai ser assim, ó. Delete banco, where ID igual a PID. int2str, né? Que eu estou passando inteiro ali. Ok? Não vou precisar instanciar esse pbanco aí. Né? Vou apenas fazer a minha query. Não tem parâmetro nenhum. Tá? Executo o SQL, retorno true. Acabou-se. Perfeito. Agora vamos fazer um teste aqui. Vou executar esse meu servidor. E eu quero ver se ele está funcionando. Deu erro. Ah, beleza. Aqui eu tenho que colocar um int2str. Vamos ver agora. Servidor rodando.
Como é que eu faço para testar esse servidor aí? Eu vou ter que colocar aqui http localhost que mais que eu coloco aqui, hein? Preciso colocar REST, né? Isso aí é padrão, eu tenho que colocar isso daí, tá? Agora eu coloco a classe, né? Qual é a classe que tem os métodos aí? É essa tserverMethods1. Depois eu coloco o método banco. Não deu certo não. Se deu certo, deu alguma zebra. Vamos aqui no método banco, colocar um breakpoint e executar de novo. Não. Isso aqui definitivamente não está chamando o nosso servidor. Tá faltando alguma coisa aí. Antes do REST, nós temos que colocar data snap. Opa, agora ele parou lá. E olha só, todos os bancos aparecendo aqui, ó. Tá? De novo. Deixa eu tirar o servidor do modo de debug. Vou executar o servidor. Vou chamar isso aqui de novo. Tá? Eu passo localhost, que é o IP, ou host que eu estou utilizando, no caso aqui é local. DatSnap é um nome fixo. REST é um nome que você pode alterar. Tá? Você pode alterar este nome aqui, ó. É o contexto. A gente deixou o REST mesmo. Nós não colocamos a porta lá porque estamos usando a porta 80, é a porta padrão. Senão nós teríamos que colocar localhost 2 pontos e a porta. tserverMethods1 é a classe. A classe que nós utilizamos onde tem os nossos métodos, tserverMethods1. E o método que eu quero chamar, banco. Chamei, aí o resultado, todos os meus bancos, tá? Então nosso servidor está pronto para ser utilizado. Querem excluir um banco? Como é que a gente faz para excluir um banco? Vamos observar aqui. Cadê aquele banco 888? Ó, o banco 88, o ID dele é 164. Para eu excluir esse banco aí, eu chamo qual método aqui? Cancel banco. Aí eu passo um parâmetro para ele. Vocês concordam que ele precisa de um parâmetro? O método cancel banco aqui, olha. Cancel banco dentro do server methods unit, ele recebe um parâmetro inteiro, que é o ID. E ele vai deletar o banco daquele ID. Sem choro nem vela. Então vamos passar o ID 164 para ele, tá? 164. Opa, retornou false. Retornou false. O que será que aconteceu? Por que será que ele não excluiu o banco desse ID, hein, pessoal? Vamos debugar para descobrir. Coloquei um breakpoint, executei a aplicação. Pronto, vamos aqui de novo. Ó. Ele parou no cancel banco. F8, como é que está aqui a nossa consulta? Delete banco area ID igual a 164. Se eu colocar essa consulta aqui, Ctrl F7, aqui, vai funcionar. Então o que é que tem errado aqui? F8, 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 opa. Você tem um erro na sua sintaxe. Cheque o manual para ver o que é que tem errado. Area ID igual a 164. F9, tem mesmo erro, né? Delete from banco, né, pessoal?
delete from banco where id igual a 164. Olha só. Então tem um erro mesmo aqui na nossa sintaxe, né? Nós temos que colocar delete from banco. É isso mesmo? Acho que sim, né? Bom, vamos colocar. Opa. Delete from banco where id igual a 164. Executa. Voltemos aqui, ó, para a gente selecionar de novo aquele banco cujo código é 888. Tá aí ele. Agora retornou true. Banco 888 não existe mais, tá? Então é isso. Esse é o nosso servidor, ok? Na próxima aula nós vamos construir o nosso cliente.